O mundo vive um novo conflito. A África vive há cerca de 3 meses, portanto, um novo episódio com violência que não era esperada. A nossa convidada de hoje é uma boina azul, é militar. Esteve quando tudo começou, no início de uma missão para estabilizar um país africano com longo historial de conflito. A Mayra vai fazer a primeira pergunta à nossa Major. Olá, Major, tudo bom? Muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Para a gente começar, eu queria, na verdade, que a gente voltasse um pouquinho na sua história. A gente vai falar de Sudão, com certeza, mas queria que você contasse um pouquinho de como que chegou nessa missão, qual que é o passado, o seu histórico militar, como foi o processo de se juntar a uma missão das Nações Unidas. Bom, eu sempre tive vontade de participar de uma missão da ONU, ou uma missão de cunho humanitário, desde que eu estava na faculdade de jornalismo. E acabou que eu tive essa oportunidade através do Exército, onde eu sirvo já há mais de 18 anos na área de comunicação social. E eu me voluntariei, a gente precisa ser voluntário para participar do processo seletivo. E em 2018 eu tive a chance de fazer o primeiro treinamento no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, CECOPAB, e também um estágio de idiomas no Centro de Idiomas do Exército. E fiquei aguardando, né, um convite, uma seleção, que acabou acontecendo em 2021, já no final do ano, onde eu estava também no CECOPAB, fazendo um outro curso específico para a preparação de militares do segmento feminino para missões de paz. E então eu recebi, né, a informação de que eu tinha sido selecionada para a Unitamis no Sudão. E aí eu tive mais ou menos 6 meses para me preparar e ser desdobrada então no terreno. Major, disse que o jornalista raramente se emociona. Nós temos que buscar relatar os factos. Então, é jornalista, é militar, esteve lá numa missão de estabilização. Estas lágrimas, o que é que significam quando fala de Sudão? Acho que ainda é emoção, né, de ter acabado de sair de lá, né, de ter vivido isso por quase um ano, essa experiência absolutamente transformadora, com vivências que certamente já estão agregadas na minha vida pessoal e profissional e vão ficar para sempre na memória, né? Então, falar do Sudão ainda é mexer com muita coisa que aconteceu nesse período. O que aconteceu, Major? Olha, aconteceram expectativas que a gente não pode ter, né, nesse tipo de atividade, né? Já fica aí a sugestão, a dica, né? Porque a gente tem que viver a realidade. Então, fica uma vivência de uma realidade absolutamente diferente da minha, do meu país, né, do Brasil, do nosso povo, de viver aquilo que a gente tem, daquilo que o terreno nos oferece, aquilo que a realidade nos oferece, seja em termos de conforto, de alimentação, né, de expectativas, como eu falei, porque a gente vai para viver uma missão com um cunho, essa missão, no caso, uma missão política especial, com um cunho, uma expectativa, sim, de fazer parte da transição política do Sudão, que era o que se esperava e que estava em vias de acontecer, mas, infelizmente, né, eu fui participar de um processo de paz e acabei vivenciando um conflito. Então, não tem como não mexer com a gente isso tudo. Com certeza. Aqui no headquarter, né, aqui na sede em Nova York, a gente geralmente fala muito sobre a participação das mulheres nas missões de paz, nas missões de estabilização. E aí, um dos processos que você estava dizendo que passou foi justamente esse treinamento específico para as mulheres no Brasil. Como que a gente consegue fazer? Eu queria que você contasse um pouquinho o que é de diferente nesse treinamento para mulheres e como que é de fato estar lá no campo e ter essa vivência diferente, sendo, eu imagino que ainda a minoria no terreno, sendo mulher. Olha, o Brasil, eu falo de carteirinha, assim, prepara a gente muito bem. O CECOPAB, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, tem uma expertise, já um know-how imenso, já são anos preparando boinas azuis para atuarem sob a égide da ONU. E eles agora estão trabalhando, né, até como atenção e por pedido da ONU para aumentar esse equilíbrio de gênero.
E a gente tem essa experiência já e foi muito importante, assim. Eu não falo por tudo que eu só vivi no terreno, mas como o treinamento me preparou. Eu saí do Brasil extremamente preparada para viver as experiências que eu vivi, inclusive as experiências de evacuação, né, e de tensão. A gente treina isso lá. E especificamente para as mulheres, a gente trabalha não só essa parte de equilíbrio de gênero, né, como as dificuldades em ser mulher, por estar no terreno também. E a gente aprende o que é algo muito importante, que é o motivo que a ONU, um dos motivos que a ONU busca esse equilíbrio de gênero, que é a gente poder conversar com as mulheres que estão no país e que vivem ainda, né, os efeitos de um conflito, de uma guerra, porque as mulheres são ainda, infelizmente, usadas como armas de guerra. Então a gente aprende lá como lidar com elas, como conversar com elas, como poder estar no terreno e trazer essas demandas específicas de mulheres, né, para a nossa missão, né, para nosso canal de comando, para a gente poder tentar agir em prol dessas mulheres que estão sofrendo os conflitos. E como parte, né, dos conflitos, elas precisam fazer parte das soluções. E isso é isso que a gente fala, é isso que a gente coloca nas nossas palestras, né, nas nossas conversas no terreno. No meu caso, a gente vivia tanto com militares, né, do governo do Sudão e também de grupos armados. Então a ideia era mostrar isso para eles, né, de uma maneira que a gente pudesse agregar essas mulheres ao processo de paz. Major, de mulher em mulher, que histórias é que saíram no Sudão que não sairiam contando a um homem militar? Infelizmente, a gente ainda vê muitos e rotineiros casos de violência sexual, de não participação da mulher nos processos ainda mais de decisão, né, de tomada de decisão para aquela comunidade, para aquele grupo. Então, seja em grupos religiosos, sejam em grupos estudantis. Eu fiquei feliz de ter esse contato com a Universidade de El Fasher, no norte de Darfur, onde eu estava morando, né, de ver muitas mulheres já podendo estudar, né, frequentando a universidade, mas elas ainda não estão, por exemplo, no governo, elas não estão representando grupos armados. A gente sabe que elas fazem parte também e é muito importante que isso aconteça. Então, elas ainda sofrem essa violência, né, essa violência diária. Infelizmente, a gente recebia, né, reports, né, relatórios de segurança diários com esses casos de violência e covardias, né, de não poder, por exemplo, conversar com um homem, né, de estar sozinha, andando na rua, tinha sempre que estar, ou era o marido, ou era a família, né, então ainda tem essa questão cultural e até mesmo religiosa de afastar as mulheres, de não deixá-las participar de todos os processos que elas, né, deveriam estar. E, Major, durante esse quase um ano no Sudão, qual foi o grande aprendizado que a senhora traz de volta para o Brasil, enfim, para a sua carreira, para a sua vida? Olha, além do orgulho, né, de ter participado de uma missão da ONU, né, de ser um capacete, né, uma boina azul, representar o Brasil nesse cenário internacional em prol da paz, que o mundo tanto precisa, né, em especial nos dias de hoje. O que eu aprendi muito lá com a convivência, principalmente com o povo do Sudão e também com os meus colegas de missão, eu acho que é muito mais tolerância, muito mais respeito, muito mais humildade e gratidão, porque a gente percebe o quanto a gente já teve, já recebeu na vida, né, da gente, e chega num país com tantas necessidades em que a gente passa, né, falta de luz, falta de gêneros básicos, falta de água, falta de muitas coisas que nós consideramos básicas e que ainda não tem. Então a gente aprende a dar muito valor, a ser muito grato por tudo, e a gente aprende, a gente conversou agora há pouco, até a ficar mais calmo, né? A ver que tantas coisas que a gente reclama, que às vezes a gente vê que é besteira, que não é isso que nos move, tem muito mais coisa
nesse universo que a ONU propicia, que o Brasil está fazendo parte, já que já faz parte há muitos anos, mas que continua e vem crescendo, né? Inclusive com a participação de mulheres nas missões, a gente aprende a dar muita gratidão, a gente vai buscar a paz, sai no conflito, mas a gente volta com a paz, né? Com a sensação de estar podendo fazer um mínimo, de estar podendo fazer a nossa parte aqui. Então eu saí de lá mais calma e apesar de tudo que eu enfrentei, eu saí muito mais feliz. Voltaria para comer uma cluba lá e aconselharia outras mulheres para irem lá para o Sudão? Olha, eu descobri que a gente tem que querer muito, porque passar por tudo isso não é fácil, né? Tá aqui conversando e falando que hoje, né, depois de ter vivido esse processo, fica mais fácil. Mas eu descobri que é difícil e a gente tem que querer muito. Então, quem realmente tem vontade de abrir mão disso tudo e de enfrentar esses desafios, vá. Eu digo vá porque faz a gente vai, né, naquela expectativa de ajudar e a gente que volta carregando muito mais exemplos, né, muito mais coisas boas que eles nos dão com essa capacidade de viver com o mínimo. Então, se você tem essa vontade, esse desejo de encarar qualquer desafio, porque a gente não pode escolher, né? A gente tem que encarar aquilo que vem. E o que vem? Não sei, né? Você tem que estar disposta a viver isso. Então, se você realmente quer, vá, porque vale muito a pena. Obrigado. A Major Gabriela Rocha Bernardes falou com a ONU News. Ela esteve no meio do fogo, portanto, quando irrompeu o conflito no Sudão. Muito obrigado por esta conversa com a ONU News. Eu que agradeço. Obrigada.